Estamos aqui acompanhando já o início da eleição, que já acontece esse próximo domingo. Vamos conversar com a juíza eleitoral, doutora Cíntia Nóbrega Pereira Franklin Tomás, para nos dar alguns esclarecimentos. Como é que estão os preparativos, o que pode, o que não pode, o que a senhora, como juíza eleitoral, nos orienta nesse momento. Bom dia. Bom dia, eu queria agradecer o espaço, inclusive porque eu venho buscando divulgar junto à população de Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio, algumas novidades que estão sendo introduzidas nessa eleição para melhorar a lisura do voto. Primeiro eu queria conclamar todos os eleitores que votem, que realmente exerçam o seu exercício e o seu direito de votar, porque as mudanças políticas só acontecem através também do voto e da mudança da situação que está aí, caso os senhores entendam que ela não está bem, que ela deve ser revista. O importante é que o eleitor compareça às urnas. Nós estamos fazendo todos os esforços para que essa eleição transcorra tranquilamente. Como é uma eleição de presidente, é uma eleição muito importante e todos têm que ter a consciência de que o voto ele tem que ser independente. Esse voto ele é seu, então mantenha o voto como seu. Não venda, não troque, porque é a sua liberdade, é a melhoria do país que está em jogo. Eu queria primeiro orientar a todos a respeito de uma grande mudança que vai ser muito sentida aqui nessas três comarcas que compõem a 50ª zona, da qual eu sou a juíza titular. Essa primeira mudança é com relação ao transporte de eleitor. O transporte de eleitor é um serviço exclusivo da Justiça Eleitoral. Ele deve ser feito por cargos públicos e cargos oficiais credenciados pela Justiça Eleitoral. Então, o que é que aconteceu aqui? Nós fizemos uma redução, uma diminuição das rotas onde serão apanhados os eleitores e levados às sessões eleitorais. E essa redução visa o quê? Visa que o transporte seja feito exclusivamente pelos cargos públicos credenciados da Justiça. Aqui eu bato na tecla que nós não vamos utilizar carro de partido, carro de candidato, é carro da Justiça Eleitoral. Os senhores estarão sendo transportados não pelo seu candidato, não por um simpatizante de partido político, mas sim por servidores nossos que foram preparados para fazer essa condução, sem aliciamento, sem boca de urna, sem tentativa de influência no voto. Esses carros eles vão estar adesivados. Eu acho que a gente poderia até mostrar um adesivo dos carros da Justiça Eleitoral. Esses carros eles vão estar com um adesivo identificando e dizendo que esses sim poderão fazer o seu transporte eleitor. O adesivo vou já disponibilizar aqui para que os senhores prestem atenção. Até o eleitor analfabeto, ele vai ter condições de identificar o carro que poderá transportá-lo. Doutora, no caso de um adesivo diferente, qual é o procedimento que deve ser feito? Denuncia imediatamente cartório eleitoral, inclusive pode ligar a cobrar no dia das eleições. O sistema é liberado para receber ligações a cobrar. Já falando nesse tipo de denúncia e outras que podem acontecer, como a boca de urna, né? O aliciamento de eleitor, a tentativa de oferecimento de presente, de dádiva de dinheiro, que em eleições passadas se joga dinheiro ao ar. Isso é uma conduta que eu acreditava inexistente na Justiça Eleitoral. Então, nós estamos aqui com um projeto junto ao TRE de fiscalização intensiva. No primeiro momento nos foi mandado um efetivo a mais, um aumento dos policiais militares para nos ajudar na fiscalização do dia da eleição. Tanto para Pentecoste, quanto para Apuiarés, quanto para General Sampaio, foi aumentado esse número. Nós temos uma equipe da Polícia Federal que está aqui hospedada, Pentecoste é a sede, também vai ficar atuando aqui no fórum conosco, para acompanhar todo o processo eleitoral. Tivemos um treinamento com os mesários e presidentes de mesa. Inclusive, nesse momento, eu queria abrir um parênteses para dizer ao eleitor que o presidente da mesa receptora de votos e os mesários, eles são as maiores autoridades naquela sessão eleitoral. Fora o juiz, o promotor, aquelas pessoas que estão ali
controlando a eleição, que é o presidente da mesa e os mesários, eles merecem todo o respeito, toda a cordialidade e um tratamento bastante atencioso. Eles são os responsáveis pela realização realmente da eleição. E qualquer dúvida no momento do voto que os senhores tenham, os senhores se dirijam diretamente a ele. Não é a fiscal de partido, não é o colega que está do lado da fila. Todos eles foram preparados, treinados por nós para esclarecer qualquer dúvida que o eleitor tenha. Com relação ao nome do candidato, ao número, vai ser entregue em todas as sessões uma lista com todos os candidatos que participam para a eleição de deputado federal, estadual, senador, governador e prefeito. Mas mesmo assim, e presidente. Mas mesmo assim, o eleitor ainda tem, é permitido, ele tem o direito de levar uma cola, que é como a Justiça Eleitoral chama. Seria um papelzinho com a anotação do número do seu candidato. Isso facilita o voto, isso sim é permitido. Lembrando também que todos devem levar um documento com foto. Pode ser carteira de identidade, passaporte, carteira de motorista e carteira de trabalho, para que nós possamos verificar se aquela pessoa é realmente quem diz ser. Tá? Doutora, disponibilize para os nossos internautas o telefone para denúncia de alguma irregularidade. Ok, o telefone do nosso cartório eleitoral que vai estar à disposição é o 3352-1035, tá? Esse telefone ele poderá receber ligações a rodar. Também tem uma outra coisa, nós temos uma equipe que se chama Equipe de Apoio às Sessões Eleitorais. O que é que essa equipe faz? Ela é formada por 2 pessoas, policiais militares, são várias equipes, nós distribuímos de acordo com as sessões. E elas saem circulando em carros nossos, também que foi requisitado, para ir parando de sessão em sessão e verificando o bom andamento naquela sessão. Todos vão estar formalizados com a blusa Eleições 2014 de fácil identificação, é uma blusa branca que aqui na frente já vem dizer, com o crachá da Justiça Eleitoral, e a denúncia também pode ser dirigida a essa pessoa e aos policiais militares. Necessariamente nós temos o telefone que pode ser utilizado por qualquer eleitor, mas também temos toda uma equipe de apoio, são mais de 50 membros, e os policiais militares que estão chegando como reforço. Inclusive hoje, 11 horas, está marcado a reunião com os representantes, Tenente Major Adrianísio, Tenente Camilo e Tenente Renan, que representam a Força Policial aqui em Pentecoste, o General Sampaio e a Puiarés, para a gente fazer o fechamento do funcionamento desse dia. Um outro fato importante que eu quero que os senhores eleitores tenham em mente é que no dia da eleição, a manifestação sobre a preferência do candidato, ela deve ser muito discreta. É uma manifestação silenciosa, é um bódromo, um adesivo, uma bandeira, isso é permitido. Camisa padronizada é terminantemente proibido e eu vou intensificar essa fiscalização. Não interessa se a camisa não tem escrito nada. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, na eleição passada que eu presidi em uma outra comarca, existia um partido que tinha uma cor predominante, né? E aí o que é que todo mundo fazia para tentar burlar a Justiça Eleitoral? Vamos todo mundo com a cor daquele partido. Não tinha nome, não tinha legenda, mas era aquela cor que a gente sabe que remete àquele partido. Então isso não vai ser permitido. A pessoa procure ir para a sessão de votação de uma forma neutra. Outra coisa que também não vai ser tolerado é a aglomeração de pessoas dentro da sessão ou fora. Reuniões de pessoas no dia da eleição, ela não é permitida. E eu tenho conhecimento que existe o hábito aqui em Pentecoste, as pessoas votarem quando é uma escola, e depois ficam lá no meio do pátio da escola e começa a conversa, e isso acaba às vezes acirrando os ânimos e gerando algum tipo de conflito. Então, vota, vai para a sua casa, vai para o restaurante, não precisa permanecer na sessão de votação. Lá só vai permanecer mesário, o eleitor que está votando e o fiscal do partido que está trabalhando. Cíntia, como ficou a questão da acessibilidade das pessoas que têm problema? Sim, boa pergunta, Maria. Qual foi esse trabalho? A acessibilidade, aqui nós inclusive já oficiamos pedindo para que fossem feitas certas modificações no cartório eleitoral, mas como nas sessões nós temos escolas públicas e nem todas são adaptadas, ela ainda está um pouco distante do que nós desejávamos.
Mas eu quero dizer que aquele que tem dificuldade física, aquele que tem algum problema de deambular, aquele que tem deficiência visual, vá votar. Por quê? Porque a lei autoriza essas pessoas que têm dificuldade de movimentação, dificuldade de visualização, de votar e se dirigir à cabine de votação acompanhado de uma pessoa de sua confiança. Então é permitido ao cego que ele vá na cabine com alguém, inclusive que essa pessoa digite por ele o voto. Não pode ser os fiscais, não podem ser os mesários, não pode ser uma pessoa que lá esteja no momento. Ele já deve ir acompanhado dessa pessoa de sua confiança. Tanto os mesários estão bem orientados em como proceder justamente para facilitar o voto para essas pessoas, como o pessoal que está fiscalizando, a equipe de apoio aos policiais militares também tem essa consciência de que nesse momento ele pode entrar sim na cabine com o auxílio de uma terceira pessoa. A Justiça também está com relação à questão da lei seca, né? A Secretaria de Segurança do Estado abaixou a portaria nesse sentido. Como é que vai ser? Nós recebemos também um ofício da Corregedoria TRE de que cada juiz poderia, de acordo com a maneira, né, o comportamento da sua comarca, de editar sua portaria particular. E nós fizemos assim, aqui em Pentecoste, General Sampaio Abuiarés, a partir da meia-noite do sábado, vai ser proibida a venda de bebida alcoólica e o consumo, e até a meia-noite do domingo. Não é até as 6 horas, é até a meia-noite. Justamente porque depois da eleição o pessoal pensa que já pode, né, ter aquele boom e sair por aí comemorando. A gente quer manter também a tranquilidade, o sossego público. Então a proibição vai se estender até a meia-noite do domingo. Essa portaria ela já está pronta, para os oficiais de justiça já vão começar a distribuí-las em bares, em supermercados, qualquer local onde seja realizada a venda e o consumo da bebida alcoólica. Doutora, só voltando mais um pouco à questão da fiscalização da noite anterior que antecede a eleição, com certeza vai ser bem mais intensa do que nos anos anteriores, exatamente para coibir esse tipo de baderna eleitoreira que acontece, né? Sim, eu quero até aqui deixar claro com relação a números, que nós recebemos um reforço policial aqui para Pentecoste de 10 policiais militares a mais do que os que nós já temos, 6 para Apuiarés e 5 para a General Sampaio, que já estão aqui desde ontem. Mas eu já solicitei também ontem, junto às embarcadoras de Iracema, que é a presidente do TRE, um aumento desse número do efetivo. Então, assim, se tudo der certo, eu acho que a cidade vai ficar toda bem mapeada e a partir de hoje, depois da nossa reunião, eles já vão começar essa presença ostensiva nas ruas. Ok, viu? A gente fica satisfeito, nós tivemos a continuar a sua equipe, né? Exatamente. Mas identificar os veículos que foram solicitados pela Justiça Eleitoral, está à disposição da Justiça para fazer o transporte. Exatamente. Da eleição. Então esse é o adesivo que vai identificar todos os veículos que vão fazer transporte. Somente o carro que possua esse adesivo poderá transportar o eleitor. Ok, doutora, assim, a gente quer deixar aqui o espaço aberto para a senhora fazer as suas considerações finais, que a gente também reconhece o trabalho que a Justiça Eleitoral tem feito e da equipe, né? Que é uma equipe enorme. E uma equipe muito dedicada. Fazer a eleição um pouquinho tranquilamente. Eu agradeço o espaço, porque é sempre bom esclarecer a população. Peço que os senhores divulguem essa novidade com relação ao transporte. Por falar, eu posso fazer mais uma observação. Com relação ao transporte, eu também proibi o transporte em carros pau de arara. Então, esses carros eles estão sendo substituídos. O eleitor pode se deparar com um Fiat, um Sandero, carros menores, mas que estão lá para transportar de maneira segura. Porque transporte em pau de arara... Banido, tá? Não vai haver. Nem na zona rural. Então, foi só mais um lembrete, porque são muitos detalhes e eu não falei no começo. Queria agradecer e desejar a todos uma boa eleição e pedir que realmente compareçam. Vão às urnas e exerçam o direito de vocês.